As mutações cromossômicas são modificações ou mudanças que acontecem com os cromossomos. Essas modificações, elas podem acontecer na estrutura do cromossomo ou no número de cromossomos de uma célula ou das células de um organismo. E esses erros, eles acontecem lá na gametogênese, eles podem acontecer lá na gametogênese, ou seja, lá na formação dos gametas, e também podem acontecer nas primeiras divisões do zigoto. Hoje, a gente vai falar sobre a duplicação cromossômica, que é um tipo de mutação que acontece na estrutura do cromossomo, ok? Eu sou a professora Ariane de Azevedo, eu sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo de ajudar os alunos que vão prestar prova de conhecimento específico, lá, prova de mestrado, né, para biotecnologia, biologia molecular, genética e áreas afins. Como vocês já sabem, as nossas aulas são voltadas para o ensino superior e aqueles alunos que quiserem uma forcinha aí no conteúdo já tem essa aula aí como apoio. Ok, queridos? Eu te convido a ficar até o final desse vídeo, dessa aula, né? E aí, se eu te ajudar, você já sabe, dá aquele joinha, dá aquele like, se inscreve no canal e tudo. Ok? Então, depois da vinheta, a gente vai falar sobre a duplicação cromossômica, um tipo de rearranjo cromossômico, ok? Então, depois da vinheta, fica comigo. Então, queridos, existem 3 tipos de mutação cromossômica. Existe o tipo chamado rearranjo cromossômico, e como são vários tipos de rearranjo, então são rearranjos cromossômicos. E esses rearranjos cromossômicos, a mudança, a modificação é na estrutura do cromossomo. E essa estrutura do cromossomo, ela pode se duplicar, ou seja, um trecho do cromossomo pode se duplicar, ou seja, acontecer a duplicação de um gene, ou pode acontecer a deleção, ou pode desaparecer parte daquele cromossomo, é chamado de deleção cromossômica. Ou também podem inverter-se algumas partes, algumas zonas mais do próprio cromossomo, tá? Então, rearranjos cromossômicos ou reordenamento cromossômico é onde acontece uma mudança ou uma modificação na estrutura do cromossomo, ok? E existem as outras duas, né? Na aneuploidia, há uma alteração no número de cromossomos. Se unem um ou mais, ou se elimina, se une ou se elimina um ou mais cromossomos individuais. Lembra, na aula anterior, a gente não viu o cariótipo humano? Então, naquele cariótipo, com aquele cariótipo, se pode identificar cromossomos a mais, um cromossomo a mais. Exemplo, na síndrome do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. No par de cromossomos 21, existe um outro cromossomo, porque é uma trissomia. Então, existe um outro cromossomo, um cromossomo a mais, tá? A mais. Naquelas células daquele indivíduo, ok? Então, em poliploidia, se unem um ou mais conjuntos completos de cromossomo. Um poliploide é um organismo que tem mais de 2 conjuntos cromossômicos. Então, nós conhecemos os organismos haploides,
né? Quem são os organismos haploides? Organismos não, as células haploides são as células germinativas, que são haploides. E as células diploides são as nossas células, nós temos as células diploides, 2 conjuntos cromossômicos. No caso da poliploidia, podem ser tetraploides, podem ser triploides e assim por diante. 3N, 4N, 5N ou mais. Então, poliploidia, se unem um ou mais conjuntos completos de cromossomos, ok? Um poliploide é um organismo que tem mais de 2 conjuntos cromossômicos. Nós temos 2 conjuntos cromossômicos, nós somos diploides, tá? Um poliploide é que tem mais de 2. Beleza? 3N, 4N, 5N. E aí, a gente vai falar sobre os rearranjos cromossômicos. Os rearranjos cromossômicos, lembrando lá daquele primeiro quadrinho. O que são os rearranjos cromossômicos? São aquelas modificações, aquelas mudanças que acontecem na estrutura do cromossomo. E existem 4 tipos de rearranjos cromossômicos, e que são a duplicação, tá? A duplicação do cromossomo é quando aquele cromossomo normal, tá? Aquele cromossomo bonitinho, parte daquele cromossomo, ou seja, aquele determinado gene, nesse caso 2 genes, né? Aquele determinado gene vai acontecer o quê? Uma duplicação. Mas olha só, vamos entender, para nos aprofundarmos, temos que entender uma coisa. Quando acontece uma mutação, de rearranjo, o que é uma mutação de rearranjo? É quando geralmente acontece a quebra das 2 fitas do DNA em algum momento lá do metabolismo, ó, do metabolismo celular, da divisão celular. Em algum momento, as 2 fitas do DNA se rompem. E o organismo, e esse rompimento pode provocar apoptose, pode provocar lá na frente a morte celular. Então, o teu organismo, que é ultra, mega, super, power inteligente, o que acontece? Ele desenvolveu mecanismos para solucionar o problema. Então, esse solucionar o problema, quando ele consegue solucionar, rompeu lá o DNA, mas eles vão e dão um jeito para solucionar o problema, beleza, solucionou tranquilinho. Mas se eles não conseguem, nesse movimento de querer selecionar o rompimento dessa fita de DNA, pode acontecer dele resolver mal resolvido. Ou seja, nesse resolver pode acontecer rearranjos cromossômicos. Os rearranjos cromossômicos, eles acontecem a partir daí, tá? Fitas de DNA que são rompidas, o organismo tenta solucionar para evitar a apoptose, e aí o que acontece? Quando ele consegue solucionar muito bem, beleza. Geralmente ele consegue, tá? Mas quando ele não consegue solucionar, aí aparecem os tipos de rearranjos cromossômicos, beleza? Não te apavora. Agora vamos falar de cada um. Então, a duplicação duplicou esse gene, duplicou aqui o gene, duplicou, tá? Duplicou o material genético, duplicou a informação genética e duplicou o que mais? Se duplica um gene, vai duplicar o quê? O produto gênico. Então, vamos estar atentos para essa situação. Outra coisa. Outro tipo, né? Deleção. Então,
O que é a deleção? É quando aquele gene ele é deletado, ele desaparece, ele sai dali, né? Então, o próprio nome já diz, deleção. Existem outros dois tipos, o tipo inserção e o tipo translocação. O tipo inversão. Então, o tipo inversão é quando aquele gene ele é invertido, tá? Então, aqui o gene rosinha e verdinho na sequência bonitinho. O que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer uma inversão, ele vai ser invertido, tá? Então, aqui o gene está invertido. Então, isso implica num fenótipo lá na frente? Sim. Em uma situação diferente lá na frente? Sim. Tá? Translocação é quando acontece aqui, né? Cromossomo A, cromossomo B. Parte do cromossomo A vem para cá, parte do cromossomo B vem para cá. Né? A translocação entre os cromossomos. Ok? Então, a gente vai falar sobre cada um desses tipos e hoje a gente começa com a duplicação, né? A duplicação, como o próprio nome já diz, duplica. Duplica o quê? Parte do cromossomo, porque a gente está falando da estrutura do cromossomo. Então, parte do cromossomo vai se duplicar. Duplicação é a duplicação cromossômica, é a mutação na que parte do cromossomo se duplica. Então, existem 4 tipos de duplicação, tá? Então, a duplicação em tandem, né? Em tandem. O que é a duplicação em tandem? É quando o gene que é duplicado, ele é duplicado logo na sequência de onde ele estava, tá? Então, o gene, a localização do gene é aqui. E aí, o que vai acontecer? A duplicação desse gene é logo na sequência da localização daquele gene. Então, o gene, a duplicação do próprio gene, na sequência, em tandem. Beleza? Duplicação inversa é quando acontece ABC, essa parte aqui do gene vai ser duplicado, mas ele é invertido. A duplicação vai inversa, vai invertida. Beleza? Outro tipo. A duplicação deslocada. A duplicação deslocada acontece mais lá para frente. Então, olha só, o segmento duplicado está localizado a certa distância do original, seja no mesmo cromossomo ou em cromossomo diferente. Então, vai estar mais lá para frente, ok? Mais lá para frente, tanto do mesmo cromossomo quanto do cromossomo diferente, geralmente do homólogo. Então, duplicação segmentárias. As duplicações segmentárias são duplicações superiores a 1000 pares de bases de longitude, né? 1000 pares de bases de longitude que podem ser intracromossômicas, ou seja, no mesmo cromossomo, ou intercromossômica em cromossomos diferentes, como também acontece com a deslocada, né? No mesmo cromossomo ou cromossomos diferentes. E aí a gente vai falar dos efeitos, né? Alguns efeitos da duplicação cromossômica. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que vamos entender, vamos nos localizar. Um indivíduo homozigoto para uma duplicação, apresenta duplicação em ambos os cromossomos homólogos. Então, o que a gente está falando isso aí? Isso aí eu acredito que tem na tua veia, hein? Então, os indivíduos homólogos. Os indivíduos homólogos são aqueles indivíduos que têm o par, né? O par de cromossomos com a duplicação, ok? Indivíduos homólogos, os 2 cromossomos homólogos,
tem a duplicação. Ou pode acontecer que dos 2 pares de cromossomos homólogos, apenas um tem a duplicação. O outro tá normalzinho, mas o outro tem uma duplicação. E pensa comigo, a lógica. Se esse aqui tem uma duplicação de um trecho, esse aqui vai ser maior em longitude, ok? Então, vamos lá, continuando. Então, apresenta duplicação em ambos os cromossomos homólogos, enquanto que um indivíduo heterozigoto para duplicação tem um cromossomo normal e outro com a duplicação. E aí a gente vê esse desenho aqui, esse esquema. Um mais curtinho, um mais longo, né? Mais longo. E aí o que acontece? Nos heterozigotos, os problemas surgem no pareamento dos cromossomos durante a prófase 1 da meiose. Então, lá na prófase 1 da meiose, o que acontece? O pareamento dos cromossomos, né? Onde acontece a sinapse. Então, porque os 2 cromossomos não são homólogos em toda a sua longitude. Lá na meiose, os cromossomos homólogos se pareiam. E nesse caso, quando acontece essa situação de duplicação, o que vai acontecer? Um cromossomo está normalzinho, o outro está duplicado. E aquele que tem um gene ou genes duplicados, ou seja, um trecho do cromossomo está duplicado, o que ele vai fazer? Ele vai gerar, ele vai formar um loop ou um bucle ou uma curvinha para que aqueles genes se pareiem lá onde? Lá na prófase 1 da meiose. Ok? Então, acontece a formação de um loop na hora que aqueles cromossomos, né, que são heterozigotos para duplicação, vai acontecer a formação de um loop para que aqueles genes sejam pareados corretamente, ok? Então, a gente vai ver agora alguns exemplos relacionados a essas mutações. Então, na Drosophila melanogaster, que é a nossa mosquinha de frutas, o que acontece? Ela pode possuir uma mutação, uma duplicação no seu cromossomo sexual X. Então, como é que acontece? Aqui está um exemplo, né, do que acontece lá nos cromossomos com os genes e as duplicações. Então, vamos lá. Aqui é a Drosophila normal, com o seu olhinho normal. E aqui é o gene lá no cromossomo. Esse gene confere essa característica desse olho na Drosophila. Beleza. Pode acontecer a duplicação desse gene? Pode. E aí, quando acontece a duplicação do gene, o olho da Drosophila adquire uma característica de bastão. Ele fica mais espremidinho, né? Não fica assim na sua complexidade e imponência, ok? E também pode acontecer ainda que esse gene se triplique. Então, aqui duplica e aqui triplica o gene. E esse processo faz com que a característica dos olhos seja ainda menor, diminua ainda mais o olhinho lá da Drosophila, ok? Então, vamos ver como é que acontece no fenótipo. Lembrando uma coisa importante, essa característica, essa mutação é uma mutação dominante, ou seja, se no par de homólogos aparece essa duplicação, o fenótipo vai aparecer no fenótipo, beleza?
pode aparecer de uma maneira suave, como nesse caso, ou de uma maneira forte, potente, como nesse caso aqui. Beleza? Dependendo se homozigoto ou heterozigoto. Beleza. Vamos ver situações. Fêmea de tipo selvagem. Então, essa fêmea aqui que tem o seu gene normal. Tem que genótipo? B mais, Bzão mais, Bzão mais. Os olhos são normais. Bzão mais, Bzão mais. Os olhos são normais. Dá até para rimar, né? Então, a fêmea heterozigótica ou heterozigota possui Bzão mais, que é um genótipo normal, e um Bzão, que confere a essa fêmea heterozigótica uma característica de olhos mais pequenos. Lembrando que eu falei que é um caráter dominante, né? Essa mutação chamada mutação Barr, que é uma mutação no cromossomo sexual X das drosófilas, é uma mutação de caráter dominante. Beleza? Então, fêmeas homozigotas ou homozigóticas. As fêmeas homozigóticas, elas possuem os dois genótipos, Bzão, Bzão. Esse Bzão, Bzão confere que fenótipo? Confere o fenótipo da duplicação daquele gene. Então, aqui, nesse caso, existe um cromossomo normal, um gene normal, e aqui um gene duplicado. Nesse caso, das fêmeas homozigotas ou homozigóticas, os dois cromossomos, os dois genes estão duplicados. E essa duplicação desse gene confere que característica? Confere a redução do número de facetas, redução do número de olhinhos ali daquele conjunto, né? Porque vocês sabem que o olho dos insetos, de muitos insetos, são formados de olhinhos bem pequenos, né? E aí a parte externa é chamada de faceta. Então, grande redução do número de facetas. Beleza? Então, as fêmeas heterozigóticas, Barr duplo, né? Então, Barr duplo, isso quer dizer o quê? Que um é normal, né? Um gene, um cromossomo, o gene está normal, e o outro é Barr duplo, ou seja, duplicou uma vez e duplicou outra vez, ou seja, triplicou. E aí o que vai acontecer? Esse gene triplicado vai conferir a característica redução do número de facetas. Ok? Então, para os machos que são hemizigóticos ou hemizigotos, os machos eles possuem um cromossomo, os cromossomos sexuais, um cromossomo Y e um cromossomo X. Se a duplicação vem no cromossomo X, então o macho vai ter essa mutação, a mutação Barr. E essa mutação no macho vai conferir que genótipo? A redução do número de facetas, né? Então, ele vai ter essa característica, facetas, essa redução, poucas facetas e o olhinho bem pequeno. Ok, queridos? Então, outra mutação que acontece já nos seres humanos, outra duplicação que causa uma deleção, que causa um efeito, uma enfermidade genética, que é o daltonismo, né? Acontece com os seres humanos. Então, vamos lá. De vez em quando, as duplicações e deleções se originam por entrecruzamento desigual, em que
segmentos duplicados do cromossomo se alinham mal durante o processo. Então, olha só, durante a prófase 1, né? Durante a prófase 1, lá durante a meiose, lá na gametogênese. Olha aí, queridos, gametogênese. Lá na gametogênese, quando os cromossomos estão se pareando, pode acontecer que aqueles cromossomos não se pareiem corretamente, tá? Pareando corretamente na prófase 1 da meiose, pareando incorretamente. Esse pareamento incorreto pode originar uma duplicação e uma deleção. Em que sentido? Olha só, aqui é um exemplo para o daltonismo, tá? Então, aqui, como seria corretamente o pareamento? O vermelhinho com vermelhinho e o verdinho com verdinho, né? O pareamento seria, né, dos cromossomos homólogos, aqueles genes correspondentes àquele produto gênico deveriam estar lado a lado, beleza? E acontece um entrecruzamento desigual. Acontecendo esse entrecruzamento desigual, lá na prófase, pode, ou nesse caso acontece, que o que aconteceu aqui? Aquele cromossomo vermelhinho se pareou com verde, ficou ali, e aquele cromossomo verde que estava aqui foi para o outro cromossomo, ocasionando o quê? Nesse cromossomo, uma deleção e nesse outro, uma duplicação, né? Mas não duplicação desse mesmo gene, porque esse gene é a mesma informação, mas ele veio do cromossomo ao lado, tá? Do cromossomo homólogo. Mas eu quero que tu preste atenção nesse cromossomo aqui que saiu esse gene, ou seja, aconteceu uma deleção aí, ok? Então, se esse cromossomo, aí tá, agora vamos entender. Esse exemplo, o exemplo do daltonismo, acontece que existem genes que produzem um produto gênico, que é uma proteína, que são proteínas, que são chamadas opsinas. Então, esse é um gene da opsina vermelha, gene da opsina verde. Quem são as opsinas? As opsinas são proteínas, então esses genes produzem proteínas. E essas proteínas, elas estão relacionadas com a percepção das cores lá na nossa retina, ok? Então, com frequência, o entrecruzamento desigual é a causa do daltonismo nos seres humanos. Então, vamos entender lá sobre a opsina. Na nossa retina, existem fotorreceptores. Esses fotorreceptores, eles captam a luz e as cores, né? Então, existem fotorreceptores, que são os fotorreceptores de cone e os fotorreceptores de bastão, que eles captam a luz e as cores. E esses fotorreceptores possuem fotopigmentos. E esses fotopigmentos recebem a luz, traduzem essa luz em estímulos elétricos, né? Informação elétrica. E aí, o que acontece? Nesses fotopigmentos, existem proteínas que estão presentes e auxiliam aí na hora dessa tradução para saber ou traduzir as cores ou os tons das cores, ok? Então, uma dessas proteínas é a opsina vermelha, que está relacionada à percepção das cores vermelhas,
e a opsina verde, que está relacionado com a percepção das cores e dos tons verdes, ok? Então, se um determinado cromossomo perde esse gene, olha só o que é o daltonismo. Se um determinado cromossomo perde, nesse caso aqui do intercruzamento desigual, esse gene, ele perdeu para a cor verde, o gene para a cor verde. E se esse cromossomo, na hora da divisão celular e depois na hora da fecundação ali, se esse gene vai para um macho, o que vai acontecer? Aquele macho que tem o gene, o cromossomo e o outro que tem Y, que tem o cromossomo Y, e o outro que tem o cromossomo X. Beleza. Isso aqui tudo é onde? Isso aqui tudo é cromossomo X, tá? Então, se ele já tem o cromossomo Y, se ele recebe o cromossomo X com a ausência desse gene, o que vai acontecer? Ele não vai produzir aquela determinada proteína que confere, né, a percepção, que auxilia, que está presente ali naquele metabolismo, naquela bioquímica presente lá na tua retina, que vai perceber os tons de verde. Ok? Então, é isso que acontece com o macho daltônico, né? Então, existem outras situações? Sim. E aí a gente levanta uma pergunta, né? Que essa pergunta não está muito... não se tem uma resposta muito clara a essa pergunta. Então, como uma duplicação cromossômica modifica um fenótipo? Né? Então, pode acontecer... Então, processos de desenvolvimento geralmente requerem a interação de muitos genes. Então, no desenvolvimento de um organismo, né, geralmente se requer a interação de muitos genes. Então, aqui é um cromossomo normal, um cromossomo selvagem, né? E esse cromossomo, ele tem os seus genes normais. Beleza, um cromossomo bonitinho, com seus genes bonitinhos, beleza. Cada gene vai produzir o seu produto gênico, né? Vai produzir a sua proteína aqui. Expressão gênica, proteína, tudo bonitinho. Então, a interação dos produtos gênicos produz o quê? Se o cromossomo está perfeito, produz o seu produto gênico perfeito. A interação daquele produto gênico vai fazer com que o metabolismo seja o quê? Perfeito. Beleza, tudo bonitinho. Então, mas se acontece alguma alteração, né? O desenvolvimento do organismo, né? O desenvolvimento lá, embrião, organismo adulto, né? O desenvolvimento pode estar afetado pela quantidade relativa de produtos gênicos. Então, olha só, o que acontece? Nesse caso, produtos gênicos perfeitos, quantidade de produto gênico perfeita, então, aquele desenvolvimento daquele organismo vai ser tranquilo, ok? Então, quantidade de produto gênico perfeita, desenvolvimento do organismo perfeito. Mas pode acontecer de uma duplicação. Uma duplicação aonde? De algum gene. Então, as duplicações e outras mutações cromossômicas produzem cópias extras de alguns genes, porém não todos, o que modifica as quantidades relativas ou doses dos produtos interativos. Então, olha só, gente. Se eu tenho uma quantidade
de genes. Eu tenho uma quantidade X de genes, né? Aqui, o cromossomo bonitinho. Tem o gene B e esse gene B foi duplicado. Se o gene B foi duplicado, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o produto gênico vai ser duplicado também. Ou seja, que a quantidade de proteína, em vez de ser uma, vai ser o dobro. A quantidade de proteína que aquele gene expressa, tá? Então, aí esse gene produz a sua proteína bonitinha, esse produz a sua proteína bonitinha, e esse aqui duplicou, então produziu 2 vezes aquela quantidade de proteína. E esse aqui, o gene bonitinho. A quantidade, faltou uma bolinha amarela aqui. A quantidade de produto gênico é diferente, ok? Então, tem uma proteína ali que vai estar em grande quantidade. Então, quando se aumenta a quantidade de um produto, nesse caso dessa proteína, mas as quantidades dos outros produtos se mantêm iguais, pode ocorrer problemas de desenvolvimento. Olha só, isso a gente falando de desenvolvimento do organismo. O organismo embrião, o organismo adulto, o organismo anormal. Uma determinada quantidade de proteínas maior do que deveria. As outras baixas e a outra muito grande. Então, o desequilíbrio da dosificação gênica, provoca anomalias de desenvolvimento. Então, a dosificação, a quantidade de produto gênico deve ser a determinada num cromossomo normal. Se duplica essa quantidade. E essa quantidade anormal vai gerar desequilíbrio no desenvolvimento lá na frente, ok? Então, queridos, a importância da duplicação ou das duplicações na evolução. Acredita-se que na evolução alguns organismos ou alguns genes se duplicaram ali nos seus cromossomos, respectivos cromossomos, e esses genes depois tiveram a capacidade de mutar e de produzir um segundo produto gênico para aquele organismo. Então, como é isso? Como é essa história? Então, vamos entender. Durante toda a evolução, muitos organismos eucariotos sofreram frequentemente duplicações. Então, acredita-se que durante a duplicação, muitos organismos eucariotos sofreram duplicações em seus cromossomos. E essas duplicações cromossômicas representaram uma maneira de criar novos genes. Então, como é que isso aconteceu? Então, o cromossomo normal, que produzia um produto gênico normal, se duplicou. Aquele gene duplicou. Então, esse primeiro gene, ele não mutava. Ele continuava ali, dando um produto gênico ultra mega super power importante para aquele organismo. Então, aquele gene com aquele produto era um produto importantíssimo. Então, se era um produto fundamental, essencial, aquele gene não mutava. Porém, na hora da duplicação, aquele que se duplicou, enquanto que a cópia extra da duplicação é livre para mutar e mudar. Então, a cópia extra mutava e mudava, ok? Então, a cópia extra pode adquirir mutações suficientes para assumir uma nova função que beneficie ao organismo. Então,
repetindo, porque a repetição é uma ainda didática. Aquele gene bonitinho produziu produto gênico. Ele pode mudar esse fulano? Não. Mas quando ele duplica, na duplicação, ele pode, essa parte, esse gene extra, essa cópia extra, sofreu, acredita-se que sofreu mutações para adquirir, né, ou assumir uma nova função ou funções diferentes que beneficiam o organismo, ok? Então, vamos falar um pouquinho do exemplo aí da globina, né? A globina, um tipo de globina na fase adulta e outros tipos de globina na fase embrionária e fetal. Existem, né? Acredita-se que, e isso é verdade, né? Tudo, mas existe a molécula da globina, e a molécula da globina, existem várias, né, tipos aí de globina. E existe uma globina que é atuante na fase adulta e outros tipos de globina que são atuantes na fase embrionária e fetal. E acredita-se que existiu uma globina primordial. E a partir da duplicação dessa globina primordial, da duplicação, como esse exemplo que eu acabei de dar, tá? Então, uma globina primordial, isso nos seres humanos. Uma globina primordial duplicou aquele gene paraglobina e as outras demais globinas, tipos de globinas, aqui são que atuam na fase adulta, que atuam na fase embrionária e na fase fetal, né? As outras globinas surgiram a partir da duplicação dessa globina primordial, que foi uma globina que surgiu mais ou menos como eu dei aqui no exemplo. Beleza? Ok, queridos. Hoje eu falei sobre a duplicação, tá? Tipo de mutação, duplicação cromossômica. Eu estou usando como apoio para essa aula o livro do Pearce, Fundamentos de Genética, Conceitos e Relações, tá? Então, a nível superior, claro que vocês já sabem, isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que essa aula tenha servido de apoio para vocês. Como eu falei para vocês, isso é uma série ou uma playlist sobre esse assunto de variações cromossômicas ou mutações cromossômicas, beleza? Se vocês gostaram dessa aula, se eu te ajudei, coloque aí aquele joinha, aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, me sigam aí nas redes sociais e qualquer dúvida, me perguntem, tanto por aqui quanto pelas redes sociais, eu costumo responder a todos aqueles que entram em contato, tá? Principalmente por direct e por aqui também, pelo YouTube. Beleza? Então, nada, espero que tenha ajudado. Um beijinho e que a força esteja com vocês. Tchau.